Bora analisar o treino de deltoides desse cara aqui, Brent Wire, que pra mim é um atleta favorito, eu sempre assisti muito treino dele, tá? Esse vídeo aqui é um treino de deltoides que ele estava se preparando pro Arnold Classic 2012, ele já tinha sido campeão em 2011, depois de voltar de uma lesão bem séria no tendão do quadríceps, e agora ele estava em 2012 para ser campeão novamente. Esse é um treino de deltoides do campeão do Arnold Classic, tá? Vocês vão notar que muita gente critica muito o padrão de movimento do Brent, mas vocês vão ver que não é bem assim, tá? Ele tem um domínio técnico e ele tem uma estabilidade muito boa nos movimentos. Ele opta por uma escolha interessante como primeiro exercício. O primeiro exercício dele é um crucifixo inverso na máquina. Ele faz ali suas 3 séries, né? Sendo a primeira de aquecimento, na segunda ele bota mais peso e faz a mesma média de repetições da série anterior, só que mais próximo da falha. E na terceira é a série principal dele, que é a série que ele vai ter a falha. Mas é um exercício com foco, principalmente nas fibras posteriores do deltoide, né? Porque é uma abdução horizontal da articulação do ombro, favorecendo o trabalho dessas fibras posteriores do deltoide. E além disso, algumas vezes ele dá uma jogadinha no tronco para trás e espreme e traz o movimento um pouco mais para trás, fazer uma abdução ainda maior, para tentar trazer o trabalho para as fibras mediais do trapézio e romboides, tá? Então é um exercício que ele faz um padrão de movimento completo, boa técnica, e começa aí pelo deltoide posterior. Depois de jogar sangue para a região do deltoide com crucifixo inverso, ele vai para o desenvolvimento militar, que é um movimento que o Brent gosta bastante. Ele usa praticamente todos os treinos de deltoides dele, tá? No desenvolvimento militar, você tem uma ênfase maior nas fibras anteriores, mas como também acontece a abdução da articulação do ombro, você também tem o acionamento das fibras mediais. E para a estabilização você também tem um acionamento das fibras posteriores. Então é um exercício bem completo. Ele faz um ajuste técnico ali de acordo com o que ele acredita ser melhor para ele progredir o peso. Note que ele faz uma série de aquecimento de 20 reps, depois ele vai progredindo carga de série a série até a última série mais pesada, né? Dando uma ênfase muito forte nas fibras anteriores e também nas fibras mediais com esse desenvolvimento pesadíssimo do Brent. Por mais que o movimento não esteja em uma amplitude completa, ainda assim ele gera uma boa tensão e uma boa estabilidade durante todo o percurso do movimento. E nesse desenvolvimento você vai notar que ele não faz a extensão completa do cotovelo ali para diminuir o trabalho do tríceps nesse movimento, até porque o arco de movimento, a amplitude que ele usa ali, já dá bom acionamento das fibras anteriores e mediais também do deltoide, né? Nesse terceiro exercício, o foco é total em cima das fibras anteriores do deltoide, que é uma elevação frontal com halter. Alguns detalhes importantes aqui. Ele faz novamente uma série de aquecimento, né, com uma carga leve. Você vai ver que o padrão de movimento dele da primeira à última série é o mesmo. Ele usa a pegada neutra para não fazer uma rotação medial do húmero para a pegada pronada. Talvez ele sinta maior conforto articular fazendo com essa pegada neutra, apesar de aumentar um pouco o acionamento do bíceps para estabilização da articulação do cotovelo, né? Mas ainda assim, mantém o foco, o padrão de movimento todo direcionado para as fibras anteriores do deltoide. Ele dá uma leve balançadinha de tronco, mas vocês vão notar que o core do Brent é muito estável e mesmo no desenvolvimento ele consegue manter a estrutura do core dele bem estabelecida, bem estável, para não agredir a coluna. O mesmo vale novamente para essa elevação frontal aqui, onde ele dá essa jogadinha de tronco, mas vocês vão ver que o movimento articular do ombro ainda assim é bem feito para acionar bem as fibras anteriores do deltoide. Nesse exercício de elevação frontal, assim como o crucifixo inverso, como na primeira máquina, ele usa o drop. O drop ele é uma técnica para estender o trabalho conforme você falha com a carga usada. Falhou com a carga usada, ele vai lá e faz 2 ou 3 drops ali para estender o trabalho para aquelas fibras que ele está focando nesse movimento. Provavelmente para não ter que descansar e fazer mais uma série adicional, ele prefere fazer o drop e estender o trabalho, acumular um pouco mais de fadiga, ficar bem próximo da falha ou até a falha para gerar mais estresse nesse grupo e, consequentemente, mais volume de trabalho e mais hipertrofia. Agora ele segue para uma elevação lateral com halteres, tá? Ele não faz série de aquecimento, ele provavelmente já acredita estar bem aquecido ali e não sentiu necessidade de fazer série de aquecimento. Ele foi direto para uma série de trabalho e ele usa um padrão médio de repetições de cerca de 8 a 12 RM nas séries de trabalho, que é um tempo de tensão significativo, né? Por ter um volume de repetições considerável e é uma intensidade da carga relativamente alta, porque você está trabalhando na média de 8 a 12 RM. Novamente, ele usa muito do movimento do tronco para tentar impulsionar o movimento, mas ainda assim, notem que na articulação do ombro, ele mantém um movimento padronizado da primeira à última série. Lógico, uma roubadinha na série mais pesada, mas ainda assim, mantendo o foco nas fibras laterais
mediais do deltoide com elevação lateral, que é um exercício que a galera gosta bastante. Ele também usa, mas ele tenta focar a maior parte do treino dele nas fibras anteriores, provavelmente por acreditar que precisa mais dessas fibras anteriores, mas ele não negligencia o trabalho das mediais, que vem junto no desenvolvimento e também nessa elevação lateral. E novamente ele usa o recurso do drop set para estender o trabalho e extrair mais desse exercício isolado. E você viu que ele usou o desenvolvimento no início do treino, provavelmente para conseguir explorar mais carga. Depois ele entrou nesses isolados, para que não exige tanta carga assim, já que se ele usasse no início, provavelmente prejudicaria o desenvolvimento militar dele, que ele usou no início do treino. Olha que interessante agora, ele vai para uma superset uma variação de desenvolvimento nessa máquina, livre, né? Você vê que ele mantém uma estabilização do core também, para proteger toda a coluna vertebral dele ali, e em conjunto ele vai de um exercício para outro sem descanso para uma remada alta, mas ó, um detalhe dessa remada alta dele, ele não aproxima muito os punhos, provavelmente para não fazer uma rotação medial excessiva do húmero, consequentemente essa rotação medial se elevar demais a articulação do ombro, fazer muita abdução, pode acabar gerando uma tendinite ou um dano ali subacromial ali nas estruturas que passam ali nesse espaço, né? Então ele faz uma pegada mais afastada, não eleva demais o cotovelo, para tentar o quê? Manter o foco nas fibras laterais, nessa remada alta, e também ter o acionamento das fibras superiores do trapézio. Já no desenvolvimento, a pegada ali está um pouco mais fechada, direciona um foco nas fibras anteriores, mas também tem um trabalho muito bom para as fibras mediais ali nesse desenvolvimento. Então ele faz um conjunto de trabalho onde ele começa pelo desenvolvimento, fazendo um foco nas fibras anteriores, com um pouco das mediais, e depois ele vai para um exercício da remada alta, terminar de fatigar as fibras mediais e jogar o trapézio também para dentro do movimento. Então é um finalizador de treino muito bom que ele usa em superset, talvez por sentir mais agressividade fazendo dessa forma. Se ele fizesse separado, talvez ele renderia um pouco mais de série a série em cada um deles, mas ele preferiu assim e ele teve bons resultados assim. Não há problema nenhum em fazer isso aí no final do treino. Provavelmente ele optou em fazer isso no final do treino para não gerar desgaste no começo do treino. Então ele optou em superset no final, e notem que na última série de desenvolvimento ele usa um pouco menos de peso e faz um volume de repetições maior. Talvez seja uma adaptação pontual nesse treino, ou talvez ele prefira assim para sentir mais a fadiga muscular nessa última série do treino, né? Então, o total de volume de séries de trabalho dele é cerca de 18 séries, porque na superset conta uma série para cada exercício. Não é um volume de séries de trabalho alto, mas é um trabalho bem significativo porque ele direciona muito bem o trabalho de cada repetição, de cada série, com muita agressividade, né? Então o Brent ele tem essa característica agressiva no treino dele. Vocês vão ver que a série até a falha normalmente é a última série. De vez em quando ele usa nos exercícios isolados drop para estender o trabalho e extrair mais. Esses drops você pode adicionar aí, considerando todos os drops que ele fez, talvez mais umas 4 séries no volume de trabalho, podendo aí uma média de 20 a 22 séries aí de trabalho, contabilizando os drops. Então não é um volume alto, mas é um volume de um cara extremamente experiente que sabe direcionar bem o trabalho de série a série, e ele não usa falha em todas as séries. Eu gosto de trazer essas análises para vocês verem que não tem muito mistério no treino desses caras. Independente da época, eles treinam objetivo, com muita agressividade, e sabe extrair o melhor de cada série sem necessariamente usar um volume extremo em cada um dos exercícios, né? Apenas direcionando bem o trabalho de série a série de acordo com o objetivo do exercício.